Bom dia, boa tarde. O tema do nosso vídeo de hoje é tratamentos térmicos de classes especiais de materiais. A gente vai falar sobre o aço ferramenta. Eu sou Felipe da Pedrosa e nesse vídeo está comigo o André Cristax e o Henrique Inácio Gonçalves Moço. Quando a gente pensa em aço ferramenta, logo se vem à cabeça as ferramentas que usamos no dia a dia. E é basicamente sobre esses materiais que a gente vai falar no vídeo de hoje. O aço ferramenta, ele trata-se da classe de aço de alta liga, muito utilizado em ferramentas de corte, matrizes e moldes, devido à excelente característica e resistência que são obtidas dependendo da composição da liga utilizada e do tipo de tratamento aplicado. Entre as principais características e propriedades, a gente pode citar a elevada dureza, boa tenacidade, elevada resistência ao desgaste e resistência mecânica e a boa usinabilidade e temperabilidade. Existe uma grande variedade de tipos de aço do tipo ferramenta, e cada um deles com uma propriedade e composição própria. Eles são classificados de acordo com essas características. A classificação mais utilizada para categorizar o aço ferramenta é da American Iron and Steel Institute, AISI. E a gente vai conhecer os principais tipos de aço ferramenta e os tratamentos térmicos que são aplicados. Os aços rápidos são classificados pela letra T e M, de acordo com a sua composição. O T significa que tem teores de tungstênio e o M tem elevado teor de molibdênio, que permite a sua aplicação na usinagem de materiais em alta velocidade, já que eles não perdem a dureza com a alteração da temperatura, com a elevação da temperatura do serviço. Por isso que o uso dele é apropriado em ferramentas de corte em geral, como brocas e fresas. Os aços ferramentas para trabalho a quente são do tipo H, eles foram desenvolvidos para suportar condições extremas de temperatura, de trabalho sob calor. Esses aços possuem um carbono entre 0,35% e 0,45% e um elevado teor de cromo, tungstênio, molibdênio e vanádio. Ele é usado principalmente na fabricação de matrizes de forjamento para fundição de alumínio, chumbo, estanho ou zinco. Já os aços para trabalho a frio, eles são classificados de 3 formas diferentes. Todos eles são utilizados em processos e trabalhos que fiquem abaixo da temperatura de 260 graus Celsius. A classificação O são aços temperados no óleo, que são empregados na fabricação de punções e matrizes. O A são aços temperados no ar, que são utilizados na fabricação de lâmina de cisalhamento. E a letra D são aços temperados com alto carbono e alto cromo. Eles são utilizados para a fabricação de ferramentas de forjamento e facas de corte. Os aços resistentes ao choque, classificados por S, são compostos de manganês, silício, cromo, tungstênio e molibdênio. E eles possuem elevada resistência mecânica e boa temperabilidade. O seu uso é muito comum para a fabricação de cinzéis e punções, como está na imagem. Os aços ferramentas para fins especiais são classificados com L e F. Eles possuem baixos teores de cromo, vanádio, níquel e molibdênio. E esses aços são normalmente temperados e a sua utilização é indicada na fabricação de componentes de máquina, como placas, mandris e pinças de torno, que é o que está na imagem. Os aços ferramenta para moldes, classificados pela letra P, são aços que contam com o níquel e o cromo como principais elementos de liga. Dentre suas características está uma boa homogeneidade e usinabilidade. Esses aços eles não são indicados para fazer um trabalho em alta temperatura, por isso eles são utilizados como molde para injeção e compressão de plásticos. Os aços temperáveis em água, classificado pelo W, possuem um carbono com teor de 0,7 a 1,5%, e as suas principais características é resistência ao desgaste e combinado com a boa tenacidade, mas eles têm baixa resistência a temperaturas elevadas, por isso eles são utilizados em estampagem a frio, matrizes de cunhagem e ferramentas de corte. Então agora vamos falar sobre os tratamentos térmicos, começando pelo recozimento, que é um tratamento térmico cujo objetivo é reduzir a dureza do aço, alterar propriedades mecânicas ou então diminuir tensões. Temos alguns tipos de recozimento, como o recozimento total ou então o recozimento isotérmico. O recozimento total consiste em aquecer o aço acima da zona crítica durante o tempo necessário para se ter uma solução de carbono ou então dos elementos de liga no ferro gama
seguido então de um resfriamento muito lento, seja mediante o controle da velocidade do resfriamento no próprio forno, ou então desligando o forno e deixando que o aço esfrie no tempo dele mesmo. Já o recozimento isotérmico vai consistir no aquecimento do aço nas mesmas condições que o recozimento total, só que ele é seguido de um resfriamento rápido até uma temperatura situada dentro da porção superior do diagrama de transformação isotérmico. Ali o material vai ser mantido durante o tempo necessário para ele produzir a transformação completa. Em seguida, o resfriamento até a temperatura ambiente ele pode ser com maior velocidade e a estrutura final resultante é mais uniforme que no caso do resfriamento total. Falando então agora sobre o alívio de tensões. Ele consiste no aquecimento uniforme e lento da peça até uma temperatura apropriada. E essa temperatura é abaixo da temperatura crítica. Depois a manutenção nessa temperatura por um determinado tempo, e então logo após o resfriamento uniforme e também lento da peça. Isso de modo a impedir que gere novas tensões no objeto. Podemos ver nesse gráfico que a temperatura atingida no alívio de tensões é bem menor do que a do recozimento e que a normalização. Isso ocorre porque a temperatura de aquecimento deve ser a mínima compatível com o tipo e as condições da peça, para que não altere significativamente a estrutura interna e as propriedades mecânicas. O percentual da alívio de tensões internas vai depender do tipo de aço, da composição química e também do limite de escoamento. O efeito da temperatura é bem maior do que o efeito do tempo de manutenção da peça. Então, quanto mais próxima da temperatura crítica ou então da temperatura de recristalização, mais efetiva é a temperatura de tratamento em remover as tensões residuais, desde que os ciclos de aquecimento e resfriamento sejam adequados, né? Então tem que ser uma coisa uniforme, tanto o aquecimento quanto o resfriamento. O alívio de tensões vai afetar outras propriedades também, como a microestrutura, a resistência à tração e também resistência ao impacto. Então é necessário selecionar uma temperatura que permite atingir as propriedades desejadas e também que proporcione o máximo de alívio em tensões possíveis. Bom, pessoal, como já foi dito no vídeo passado, na têmpera a gente obtém uma alteração microestrutural que vai resultar no aumento da resistência mecânica. Esse é um objetivo da têmpera, basicamente. Então, quando o aço é aquecido para a têmpera, a ideia inicial é que se dissolva os carbonetos numa quantidade que a matriz ela consiga absorvê-los, então ela consiga absorver esses elementos de liga e o carbono, e lhe dê a temperabilidade suficiente para que se tenha a dureza no final do processo do resfriamento. E para que isso ocorra com o mínimo possível de precipitados em contorno de grão, ok? Então, se um aço ele é resfriado rapidamente, os átomos de carbono não tem tempo suficiente para se reposicionarem como ferrita no local onde eles estavam. Então o que acontece? Eles se fixam em posições onde não se dispõe ali de muito espaço, ok? E o resultado disso vai ser uma alta microtensão que vai explicar o aumento da dureza nesse material, né? Que no caso é a martensita. E aqui nessa imagem a gente pode ver a martensita relacionada com esse congestionamento de carros, né? Que está ali num aglomerado ali no mesmo ambiente, ok? Então, muitas vezes quando um aço ferramenta ele é temperado, não é possível conseguir a formação completa de martensita, tá? Então, um percentual pequeno ali de austenita ele vai se manter retido na microestrutura. Isso aí a gente chama de austenita retida, ok? Então, a presença dessa austenita retida, ela é importante até para o aço ferramenta, visto que a quantidade desta fase ela é influenciada não apenas pelo teor do carbono, mas também pela quantidade de elementos de liga, ok? Em geral, esses elementos de liga diminuem a temperatura de transformação martensítica e colaboram para um aumento na sua quantidade. Então, ela é responsável ali, vocês podem perceber nessa imagem, acima de 0,9% do teor de carbono, ela é responsável por uma queda no nível de dureza do material, ok? Dentre os meios de resfriamento da têmpera dos aços ferramenta estão, a gente pode destacar a salmoura, a água, óleo, fornos a vácuo, utilizando, aqui é um forno sobre atmosfera controlada, aqui temos o forno a vácuo, utilizando
nitrogênio, né, sob a pressão, ou até mesmo ar. Depende sempre da temperabilidade do aço. Já no revenimento, a gente busca reduzir a fragilidade imposta pela têmpera, ok? Além de que, ao contrário dos aços carbono, nos aços ferramenta obtém ainda um aumento na resistência mecânica, tá? Porque a gente possui a dureza secundária ali, basicamente por causa das austenitas retidas que ficaram no material. E também tem uma outra característica importante no revenido dos aços ferramentas, que é o revenido múltiplo, né? Então, em caso que é necessário ali uma tenacidade elevada, ou a maior possível, é indispensável a aplicação de um revenido múltiplo, né? Eles têm a função de concluir completamente as transformações microestruturais que foram iniciadas na têmpera, né, e ficaram presas ali no material, como por exemplo a austenita retida, que eu já falei, de modo a conferir ao aço ferramenta uma combinação assim, a melhor combinação possível entre a resistência mecânica e a tenacidade do material, ok? A resposta do revenimento ela vai depender muito da composição química do aço ferramenta, basicamente da quantidade de elementos químicos de liga formadores de carboneto, que é o cromo, é o molibdênio, o vanádio e o tungstênio. Né? Em aço ferramenta com baixa quantidade desses elementos de liga, a dureza no revenimento ela diminui constantemente com o aumento da temperatura do processo. Né? Nessa figura aqui ela mostra a curva de revenimento do aço ferramenta para trabalho a frio AIC01, né? E o teor de elementos de liga formadores de carboneto nesses aços não é suficiente para promover o endurecimento secundário, o que obriga esses aços a sofrer revenimento a baixa temperatura, né? Na ordem de 200 a 250 graus Celsius. Em aços com elevado teor de elementos de liga formadores de carboneto, o revenimento ocorre com a presença do fenômeno de endurecimento secundário. Né? Então ele vai ocorrer em torno de 500 graus Celsius e ele vai ser responsável por um aumento na dureza. Tá? Este aumento na dureza ocorre pela precipitação de carboneto de elementos de liga ali submicroscópicos. Nessa figura aqui é possível ver que a presença do endurecimento secundário em ácidos ligados ao molibdênio. Então ali a gente vê que a intensidade do pico lá, né, de endurecimento secundário é função da quantidade de elementos de liga presente no aço. Ok? Basicamente, de forma rápida, é isso que a gente tem para falar. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui, até o final. Essas foram as referências utilizadas para a gente realizar essa pesquisa e o nosso trabalho. E é isso. Obrigado a todos.